do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade. Ouve, ó Deus, a minha voz em oração. Livra minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade. O justo se alegrará no Senhor, nele confiará. Se regozijará. O justo se alegrará no Senhor, e nele confiará. E todo reto de coração se regozijará. Ouve, ó Deus, a minha voz em oração. Livra minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade. O justo se alegrará no Senhor, e nele confiará. E todo reto de coração se regozijará. O justo se alegrará no Senhor, e nele confiará. E todo reto de coração se regozijará. Ouve, ó Deus. Queridos amigos e irmãos da Igreja Batista em Vilas Boas, é com alegria que retornamos a este momento de culto gravado, de culto à distância, e fazemos isso por duas razões principais. Primeiramente, para honrar e adorar o nosso grande Deus, que nos comissionou como igreja para levar a sua palavra para todas as pessoas. E também especialmente para aqueles queridos amigos, irmãos, que frequentam, que são membros da nossa igreja, ou talvez até que não sejam, mas que participam conosco de alguma forma e que têm sido abençoados também por esse ministério. Nosso objetivo é edificar as ovelhas do Senhor, que o Senhor, pela sua graça, tem trazido até este lugar.
Nos alegramos em novamente estarmos reunidos, se não fisicamente, mas principalmente de maneira espiritual perante o nosso Deus. Vamos então iniciar com a palavra de oração. Deus querido, obrigado pela alegria que há em meu coração e certamente também no coração daqueles que nos assistem neste momento, de poder retornar, Pai, a este momento de culto gravado. Nós queremos honrar ao Senhor. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela tua graça para com a nossa vida. Obrigado porque o Senhor entregou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, meu Pai, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. Deus, queremos entregar ao Senhor este culto. É para a tua glória, é para a tua honra, é para que o Senhor seja adorado e exaltado, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor venha falar a cada coração, pedimos que a tua palavra chegue com poder a cada vida, que aquilo que fizermos aqui, nossas orações e cânticos, subam até o Senhor, como cheiro suave e agradável ao teu nome, e que não a nós, mas somente ao Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, faremos agora a leitura da palavra do Senhor. Nosso texto de hoje, deste culto, é o Salmo 86. Convido aqueles que puderem, que abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Salmo 86, nós temos aqui 17 versos. Estou usando neste culto a versão revista e atualizada. E peço que também, assim, aqueles que puderem, que acompanhem a leitura em suas Bíblias. Esta é a palavra do Senhor, Salmo 86, oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Meus queridos, nós temos esse salmo, uma oração do rei Davi. Ele começa dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, porque estou aflito e necessitado. E os nossos tempos são tempos de aflição, são tempos de necessidade. Temos queridos irmãos e amigos nossos que têm passado neste mesmo dia pela praga do Covid,
outros têm sofrido com outras enfermidades, aqueles que passam dificuldades financeiras. E quero dizer para os irmãos neste momento que nós temos um Deus que sinceramente se importa com os nossos problemas. Tudo o que passamos está patente aos olhos do nosso Deus. E Deus aqui é retratado no Salmo 86 como um Deus cheio de graça, como um Deus cheio de misericórdia. Veja que fala aqui o verso 15: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. É este Deus que nós servimos, é este Deus que nós adoramos. Iremos ter daqui em instantes nossa oração intercessória. Antes iremos ouvir uma música especial que fala sobre este salmo, e logo em seguida voltaremos então para orarmos ao nosso grande Deus. Que o Senhor nos abençoe. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Estou necessitado e aflito. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois santo sou, ó Deus meu. Salva o teu servo, quem te confia, quem te confia. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Estou necessitado e aflito. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois santo sou, ó Deus meu. Salva o teu servo, quem te confia, quem te confia. Salva o teu servo, quem te confia, quem te confia. Queridos, teremos agora então nossa oração intercessória, momento que temos para colocar perante o altar de Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades. Quero convidar aqueles que nos assistem neste momento, que se prostrem perante o Senhor em espírito e em verdade, que no seu coração agora depositem perante o altar de Deus aquilo que se passa em sua vida. Como disse, nós temos um Deus que sinceramente se importa conosco. Diz o final do Salmo: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Oremos ao nosso grande Deus. Deus bendito, tu és poderoso, o Senhor é soberano sobre os céus, sobre a terra, não há outro Deus além de ti. Nós cremos no Senhor, que é o Criador e o preservador, aquele que sustenta tudo com a força das suas mãos. Tua palavra diz que não há nada que aconteça neste mundo que esteja fora do seu alcance, Senhor. O Senhor conhece o meu levantar e o meu assentar. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. E aqui estamos para depositar perante o teu altar de graça as nossas petições, as nossas lutas. Deus amado, há queridos nossos que padecem com o Covid, aqueles que estão enlutados neste momento. Temos queridos que passam pela luta financeira, aqueles que passam pelo problema dentro de casa, no casamento, ou talvez no relacionamento com os filhos. Senhor, não sabemos a luta de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece as aflições que se passam na vida de cada servo teu.
E agora queremos depositar perante teu altar de graça cada pedido, Senhor, cada clamor, cada lágrima derramada. Pedimos que o Senhor venha olhar para nós. Deus, como é lindo aquele texto de Apocalipse, em que fala do servo, do anjo do Senhor, levando perante o Senhor um cálice com as orações, com as lágrimas, com as orações dos servos de Deus. E aqui pedimos, Pai, que nossos pedidos sejam atendidos pelo Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça e pela Tua vontade. Pai, estamos aqui clamando ao único Deus verdadeiro, que tudo pode. A Tua palavra diz que não há nada sequer demasiado difícil para o Senhor. Aqui está o nosso coração, aqui está a nossa vida, aqui está o nosso clamor. Como acabamos de ler, Senhor Deus, mostra um sinal do Teu favor, da Tua graça para conosco, para que possamos ser consolados nesse tempo tão difícil que nós atravessamos. Pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre nossas vidas. Abençoa o Teu povo, é nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ainda ouvir mais um hino ao Senhor, mais uma música especial. Então retornaremos para a nossa mensagem neste momento. Cantemos também juntamente com aqueles que estão aqui apresentando a música, né? Nossos louvores subam ao Teu Senhor de maneira muito especial. Que o Senhor nos abençoe. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Meus irmãos, nossa mensagem neste culto está baseada no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Leremos do versículo 1 até o versículo 8 neste momento. Marcos capítulo 16, do verso 1 até o verso 8. Nós temos um texto aqui que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Farei a leitura, peço novamente que aqueles que puderem também acompanhem suas Bíblias esse trecho. Há palavras aqui depois iremos citar em nossa mensagem. Marcos 16, de 1 a 8, esta é a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis,
Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Somente até esse versículo. E antes de continuarmos, meus irmãos, vamos repetir, pelo menos em nosso coração e em nossa mente, aquele nosso versículo usual, que sempre tem usado em nossas mensagens, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tenho pregado sobre o Evangelho de Marcos de maneira expositiva, assim como também no livro do profeta Isaías. Estamos chegando aqui ao final do Evangelho de Marcos, depois de alguns meses em que temos pregado sobre este livro. Tem sido uma bênção poder entender de maneira mais profunda aquilo que o evangelista coloca aqui. Domingo passado nós falamos sobre o final do capítulo 15 de Marcos, o momento em que depois da morte de Jesus Cristo, os acontecimentos que se deram ali. É importante nós olharmos um pouquinho o que acontece para entendermos então o que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 16. No final do capítulo 15 de Marcos, nós temos o versículo 40, que logo após a morte de Jesus, quando ele entrega o seu espírito, o texto fala que havia um grupo que olhava de longe os acontecimentos, observavam de longe. Era um grupo de mulheres. E fala o texto bíblico que entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e também Salomé. Mulheres que acompanhavam Jesus em seu ministério, que naquele momento da morte acompanhavam de longe os fatos, observavam com interesse, com cuidado, como se fosse um espetáculo, tudo que estava ali acontecendo. O texto continua, nós temos depois José de Arimateia, indo até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Era véspera de sábado, no sábado não poderiam fazer isso. Então Pilatos certifica que Cristo já estava morto, que para ele era algo assim, muito rápido ter acontecido, mas o centurião confirma. Então José, juntamente com Nicodemos, tiram o corpo de Cristo, fazem o embalsamento e o colocam então em uma gruta. E na porta daquela gruta colocaram uma pedra muito grande para que ninguém entrasse, ninguém roubasse o corpo de Jesus, ou talvez impedindo que algum animal entrasse naquele local. E no final do capítulo 15, diz que o mesmo grupo, Maria Madalena, Maria, mãe de José, observavam onde Jesus havia sido ali colocado. É esse mesmo grupo, essas mesmas mulheres, que no início do capítulo 16, vão até aquele sepulcro para terminar o embalsamento de Jesus. E quando lá chegam, recebem a grande notícia. Nesse texto, meus irmãos, que fala sobre a ressurreição, eu quero destacar 3 aspectos sobre a ressurreição de Cristo que nós temos aqui no texto bíblico. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. E note como Lucas constantemente nos dá situações, detalhes, de como a história de fato aconteceu. Isso é importante porque foi um fato histórico, verdadeiro. Cristo de fato morreu. E, meus irmãos, Cristo de fato ressuscitou. Olhemos primeiramente aqui para os detalhes do texto. Depois quero citar então essa grande doutrina, essa grande palavra, que ressalta que a verdade bíblica, que a história bíblica de fato é verdadeira. Já vimos então que aquele grupo estava ali para terminar o processo de embalsamento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, o sepultamento era diferente do que é hoje. Quando alguém morria, pegava-se o corpo, aquele corpo era embalado em faixas mortuárias, aquele corpo era banhado com alguns perfumes e ungüentos, então era colocado em uma gruta para que lá então pudesse repousar. José de Arimateia fez isso na sexta-feira à tarde, mas certamente o fez
com uma certa pressa, né? Posso colocar assim, porque pelo texto de Marcos, Jesus deve ter morrido em torno de 3 horas da tarde, e já estava então caminhando-se para o final do dia. Ele tem que pedir a Pilatos, tem que tirar o corpo, tem que fazer o processo, então colocar ali na gruta. E as mulheres observando. Então elas foram lá no domingo pela manhã, passado o sábado, porque no sábado não podiam fazer esse tipo de serviço, para terminar o processo de preparação do corpo do Senhor Jesus. Elas foram ali num trabalho de amor. E é interessante que aquele grupo de mulheres sempre esteve presente no ministério de Jesus Cristo, seja apoiando nas finanças, no cuidado, e na hora da morte e também depois da morte. Estavam ali aquelas mulheres presentes para cuidar e para servir ao Senhor Jesus Cristo. Estão conversando entre si como fariam então para tirar a pedra, o empecilho muito grande. Então elas chegam ao local e viram que a pedra tinha sido removida. Esse grupo de mulheres é o primeiro grupo a testemunhar algo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. É algo fascinante que nós assim entendamos. E por que aquele grupo então foi escolhido pelo Senhor? Para que primeiramente pudesse ser o grupo que testemunhou a ressurreição de Cristo. Isso é algo bem interessante de se pensar. Meus irmãos, basicamente, porque eram elas que lá estavam naquele momento. Algo tão simples e tão básico. Eram elas que estavam sempre perto de Jesus Cristo, para ajudar aquele grupo de Jesus, os apóstolos, quando fosse assim necessário. Era um grupo humilde, um grupo para quem as pessoas não davam muita atenção, mas foi o grupo escolhido pelo Senhor, aquele grupo de mulheres, que primeiro recebeu a notícia, a principal notícia de todo o universo, que Jesus havia ressuscitado. No texto de Lucas, quando fala desse grupo de mulheres aqui, na hora da crucificação, estava lá um grupo de pessoas, também algumas mulheres que viram, que observaram ali a crucificação e voltaram batendo no peito e lamentando a morte de Jesus. Mas no Evangelho de Lucas está escrito que havia um grupo de mulheres e pessoas que conheciam Jesus. E lá diz um verbo interessante, que lá permaneceram, como se ficassem o pé e falassem, daqui nós não saímos. Apesar dos perigos, apesar do espetáculo horrendo que estava assistindo, aquele grupo permaneceu. Meus irmãos, e também assim, isso se aplica a nós de uma certa forma. Nós temos que estar na presença de Jesus para sermos abençoados por Ele. Estar na presença de Jesus, muitas vezes não é estar talvez fisicamente. Há pessoas que estão em uma igreja, há pessoas que participam de um culto, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito estão longe do Senhor. E há pessoas que nesse exato instante não podem estar fisicamente na casa de Deus, mas estão com o seu coração colocado na presença do Senhor. Aquelas mulheres foram abençoadas com a notícia da ressurreição, porque lá estavam servindo o Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos tinham fugido, estavam ali amedrontados, como de fato deveriam estar, pela situação, do contexto ali que viviam. Mas aquele grupo de mulheres lá foi para trabalhar para o Senhor. E veja a reação humana que elas tiveram. O texto fala que elas ficaram atemorizadas. Verso 5 diz que quando viram aquele anjo sentado dentro do túmulo, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Mais para frente fala, versículo 8, que elas ficaram possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Uma reação humana normal face a uma grande revelação. Isso é um detalhe histórico importante, né? Não é um mito, nós não temos aqui uma fábula contada, temos uma história real. Meus irmãos, a minha fé, a fé dessa igreja, é de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, não contém erros em seus originais. E a Bíblia é suficiente para nos dirigir neste mundo.
Tudo o que a Bíblia afirma é verdade. E cremos então que de fato Jesus ressuscitou. Infelizmente, há teólogos e comentaristas famosos que insistem em declarar que a ressurreição foi apenas um mito. É uma lástima, é uma tristeza, mas nós cremos pela fé que tudo o que está escrito de fato aconteceu aqui e que Jesus realmente ressuscitou. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, meus irmãos, que a ressurreição é algo verdadeiro, que se Cristo não ressuscitou, nós também não iremos passar por uma ressurreição no futuro. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, então não existe ressurreição alguma, e é vã a nossa fé, e aqueles homens que testemunharam eram apenas mentirosos. Mas nós cremos que de fato Cristo ressuscitou. Esta é a palavra de Deus. Esse é um evento importantíssimo, que é o grande sim de Deus por toda a humanidade. Quando Paulo fala da ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala, olha, Jesus apareceu para Pedro, para os discípulos, e finalmente apareceu para mais de 500 irmãos de uma única vez. E Paulo fala naquele tempo em que a carta havia sido escrita, ainda havia pessoas que estavam vivas e podiam ser questionadas a respeito disso. No livro de Atos, quando a pregação do Evangelho, o fato que eles afirmam é: Jesus ressuscitou. É um fato histórico. Mas não apenas isso, há um outro aspecto que quero colocar aqui no texto. Vou dizer que é um aspecto revelacional, porque é uma revelação de Deus também acontecendo aqui neste momento. E aqui nossos olhos se voltam para o anjo que aqui fala no texto. As mulheres, quando entraram no túmulo, elas viram e ouviram algo simplesmente espetacular. Elas foram testemunhas da palavra dessa figura, desse anjo que lá está. Fala versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, vos disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha o posto. Daqui a pouquinho falaremos do versículo 7, que é a segunda parte da revelação que o anjo traz ali. Olha o que aquele anjo falou: Jesus, o Nazareno, não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando o anjo cita Jesus, o Nazareno, ele está enfatizando, meus irmãos, a natureza humana de Jesus Cristo. Jesus tinha uma dupla natureza, ele era verdadeiramente Deus e, ao mesmo tempo, verdadeiramente homem. Ele morreu como um ser humano, ele viveu como um ser humano, ele sofreu dores atrozes como um ser humano, e ele ressuscitou como um ser humano. E ao mesmo tempo, ele era Deus. Ele era Deus na sua plenitude. Não havia nada em Jesus que pudesse dizer que ele era algo inferior a Deus Pai. Ele era tão Deus quanto Deus Pai e Deus Espírito Santo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu uma vida humana perfeita e plena, mas também era ao mesmo tempo o Senhor. Ele era Deus. Mas ele passou pelo sofrimento como um ser humano. Ele morreu como ser humano. E Jesus, o Nazareno, o ser humano, este ressuscitou. E a ressurreição de Cristo tem aspectos, tem implicações teológicas, espirituais importantíssimas para a nossa vida. Veja aqui primeiramente, então, que o anjo fala: mulheres, olhem, não está mais aqui. Ouçam a minha palavra, agora vocês terão que ir, diz o versículo 7, ide e dizei aos discípulos de Jesus e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e lá o vereis como ele mesmo o disse. O anjo está confirmando a palavra do Senhor. Aquilo que Jesus havia dito aos discípulos em um certo momento no seu ministério, iria se cumprir agora. Jesus iria se encontrar com aqueles 11 discípulos que ali estavam, daria as instruções então, e se revelaria a ele como Senhor ressuscitado. Então os comissionaria
para pregar o evangelho a todo mundo. Mas isso começou, como disse, com aquele grupo de mulheres. O que representa a ressurreição de Jesus para nós? Romanos capítulo 4, Paulo assim afirma que Cristo morreu para a nossa justificação e ressuscitou para a nossa salvação. A ressurreição de Cristo representa, a nossa salvação, porque Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Quando Cristo estava na cruz, lá pregado, Deus colocou sobre Ele, sobre o seu corpo, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado de forma definitiva. Aquele castigo, aquele jugo do pecado que era a morte, foi vencido por Jesus Cristo. A morte não poderia segurar Jesus, porque Ele de fato é Deus. Então Ele ressuscitou, como vitória final sobre o pecado, sendo declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo, ressuscitou para nos dar vida a todo aquele que hoje crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. A ressurreição de Jesus é a nossa salvação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Há um teólogo que certa vez colocou assim, que quando Jesus estava na cruz ali morrendo, Ele recebeu o não de Deus em nosso lugar, porque nós estamos condenados, nós estamos reprovados pelo Senhor, não há nada de bom em nós para que possa agradar ou conseguir algum mérito perante o Senhor, nada, absolutamente nada. Então na cruz Jesus recebeu o não de Deus, e a sua ressurreição foi o sim de Deus para nós em Jesus Cristo. Deus já disse esse sim por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ele está ressurreto e hoje está assentado à destra de Deus, nas alturas, nos céus, onde já está reinando, de onde um dia virá para nos buscar e reinar então sobre a terra. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu para que nosso pecado fosse pago e ressuscitou então para a nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a salvação não teria se completado, porque Ele estaria debaixo do poder da morte. Mas Ele ressuscitou, vencendo a morte, nos dando vida a todo aquele que crer nele como seu Senhor e Salvador. Essa é a grande obra da redenção que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Qual o tipo de corpo que Jesus ressuscitou? Esse é um detalhe interessante nas Escrituras Sagradas. Ele ressuscitou em um corpo glorioso, um corpo já sem nenhum tipo de mácula ou de pecado. Ele nunca teve mácula ou pecado em sua vida, mas o corpo dele é um corpo glorioso. E é esse tipo de corpo que nós teremos, nós os crentes, quando passarmos pela ressurreição. Quando então aqueles crentes que tiverem morrido, quando Cristo voltar, passarão pela ressurreição. Os crentes que estiverem vivos, naquele dia glorioso, também terão um corpo transformado, e nós teremos o mesmo tipo do corpo que Cristo tem hoje. Isso é algo maravilhoso, uma bênção que Deus concede àqueles que creem em Jesus Cristo. Paulo fala em Efésios, finalmente, meus irmãos, que nós morremos em Cristo, morremos com Cristo, e que nós já ressuscitamos com Cristo Jesus, porque Ele é nosso substituto, o nosso representante perante Deus. E Paulo fala em Colossenses que nós que já morremos com Cristo, que já ressuscitamos com Cristo, temos a nossa vida escondida em Deus, até aquele último dia quando Cristo voltar. Então, na nossa ressurreição, em nossa transformação, poderemos reconhecer quem de fato nós seremos naquele grande dia. João fala aqui na sua carta, capítulo 3, pela carta de João, capítulo 3, que sabemos que hoje somos filhos de Deus, mas não sabemos como será no futuro. O que sabemos é que seremos como Ele é, o mesmo tipo de corpo, e assim aguardamos. E essa bênção chega a nós, tão somente por uma razão, porque Jesus ressuscitou. Há um terceiro aspecto aqui, meus irmãos, que quero colocar ainda neste momento,
Falamos do aspecto histórico, que foi um fato histórico, as mulheres viram, ficaram amedrontadas. Vimos o aspecto revelacional, o anjo falou, Cristo ressuscitou, não está mais aqui, avisem lá então Pedro. A revelação de Deus como sendo o supremo Senhor que venceu a morte. Mas um aspecto interessante também aqui, vou colocar como aspecto missional, ou seja, a ressurreição de Jesus traz para nós uma missão. Essa missão é gloriosa, é linda, é algo que fazemos até hoje como igreja. Veja como o anjo aqui fala para aquelas mulheres, versículo 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. A missão é anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. O anjo falou, mas ide, e essa expressão, ide, esse verbo, é o mesmo que é usado mais para frente no capítulo 16, quando Jesus aparece para os discípulos no versículo 15, e diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura. No verso 7, o anjo disse às mulheres, ide e dizei, e no verso 15, ide e pregai. Meus irmãos, há uma missão implícita na ressurreição de Cristo Jesus. A missão é que nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus, nós que somos os receptáculos dessa graça divina, que somos as testemunhas da ressurreição de Cristo, não nós hoje como testemunhas oculares, mas como testemunhas de segunda mão, porque lemos o texto e anunciamos então às pessoas. Nós também temos a missão de ir e falar que Jesus ressuscitou. A grande missão da igreja, meus irmãos, é colocada por Paulo em Colossenses capítulo 1, também por Pedro em sua carta, primeira carta, capítulo 3, a grande missão é declarar, é anunciar Jesus Cristo. Quero ler com os irmãos aqui 2 textos da palavra do Senhor. Primeiramente, vamos para Colossenses capítulo 1, vejamos como Paulo aqui afirma a grande missão da igreja, aquilo que temos que fazer, para que nós existimos e para que nós nos reunimos. Paulo assim diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos Cristo Jesus, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Este versículo é a declaração de missão da igreja. Para que nós existimos? Existimos para isso, para anunciar Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, advertindo e ensinando todo homem, com a finalidade de apresentar todo homem perfeito em Cristo. A igreja é uma igreja anunciadora. Veja como Pedro agora coloca a mesma situação agora em sua primeira carta, capítulo 3. Depois voltaremos para Marcos, capítulo 16. Pedro assim fala, a primeira carta dele, sobre a grande missão também da igreja. Vejamos aqui o texto, meus queridos. Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, veja qual é a nossa finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja é proclamar as virtudes do nosso grande Deus, que nos chamou das trevas para a luz. Virtudes que é uma palavra que tem a ver com a graça de Deus, com as obras graciosas de Deus em nossa vida, na história da redenção. E a grande obra de Deus, meus irmãos, é a ressurreição de Jesus Cristo. Quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos que a grande pregação dos apóstolos da igreja no livro de Atos é: Jesus
ressuscitou. Essa é a grande mensagem que temos. Essa mensagem que é loucura para o mundo. O mundo não crê em ressurreição de espécie alguma. É uma loucura para aquelas pessoas que se acham sábias em sua própria inteligência. Mas esta é a sabedoria de Deus. Esta é a revelação de Deus. Que Deus quis salvar o mundo pela loucura da pregação e pela loucura da mensagem, que é Jesus morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando. A igreja não pode se furtar a levar essa mensagem a todos os cantos deste mundo. Esta é a razão pelo que nós existimos, para pregar e anunciar que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou para a nossa salvação. Finalmente, para encerrar, meus queridos, o texto de Marcos, capítulo 16, fala no versículo de 8, que as mulheres fugiram do sepulcro, estavam possuídas de temor e de assombro, de medo, nada disseram a ninguém. Essa foi a primeira reação das mulheres naquele momento. Fugiram, temerosas. E, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Deus nos manda fazer, a nossa missão neste mundo, de anunciar, também ficamos amedrontados, ficamos temerosos com o tamanho da missão. Mas o texto continua e vemos ali Maria Madalena falando com os discípulos, depois se revelando aos discípulos e também comissionando-os a pregarem o Evangelho. E assim que o reino de Deus se espalha pela humanidade, pela pregação fiel da Igreja do Senhor, que anuncia a grande mensagem que Jesus ressuscitou. Por que Deus nos colocou para isso? Por que Deus pegou pessoas que não são os melhores oradores deste mundo? Por que Deus colocou a igreja com recursos que não são os melhores deste mundo para anunciar? Por que Deus colocou essa grande missão na sua ressurreição para um grupo de mulheres temerosas, para 11 discípulos que estavam escondidos, para pessoas que não, como nós, que não somos capazes de fazer isso? Porque diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, meus irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para abater aquelas que são sábias. Deus escolheu aqueles que não são para abater aqueles que são, para que a glória seja do Senhor. A nossa missão, a nossa grande comissão é levar essa mensagem para todo canto que há. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Jesus é a revelação de Deus para nós, e esta é a missão que nós temos como igreja, de anunciar isso a todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que
constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morrerão, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ressuscitou. Meus irmãos, ouvimos a música que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E esta é a grande mensagem do Evangelho, que Cristo morreu por nós. Que possamos nos colocar ao dispor do Senhor para pregar, para viver conforme a vontade dEle. Que vivamos não mais para nós mesmos, para o nosso Senhor, que por nós morreu e que ressuscitou. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a espada do Espírito, que vai até o fundo da nossa alma. Obrigado pela mensagem maravilhosa e tremenda, Deus, e cheia de gozo e alegria, que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Pai, abençoa cada vida que está assistindo. Se alguém entre nós, alguém que está assistindo, que não conhece Cristo como seu Salvador, que Teu Espírito Santo toque nessa vida e que essa pessoa abra o seu coração para Cristo neste momento, que receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que a fé dessa pessoa deposite a sua esperança somente no Senhor Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus.